Olá, eu sou Isabela Paulucci e hoje a Folha de Barbacena recebe o prefeito de Barbacena, Carlos Du. É um prazer ter você aqui com a gente. Para mim é um prazer estar aqui, principalmente na Folha, né, que a gente tive uma história muito bacana com o pessoal do Folha, Papo 10, lá no dia da apuração, né, das eleições e tudo mais, a gente acompanhou junto. E foi lá no Papo 10 com o pessoal do Folha que a gente recebeu em primeira mão a notícia ali de que tinha dado certo. Então, para mim é uma alegria estar aqui, principalmente nesse retorno da Folha. Que Deus abençoe muito, seja muito frutuoso o trabalho de vocês. Muito obrigada, Du. Primeiramente, eu queria perguntar a respeito da infraestrutura da cidade, que com as chuvas a gente teve alguns problemas e tudo, e vocês estão recebendo muitas demandas. Eu queria saber como que está o andamento das obras que vocês estão iniciando nessas semanas. Nós tivemos aí um quadro de chuva nunca visto na cidade. Se não me engano, foi a quinta do Brasil que mais choveu, a quinta cidade do Brasil que mais choveu. Tivemos volumes aí gigantescos em um tempo muito curto, e isso acabou danificando de forma sistêmica mesmo a infraestrutura do município, que já não era muito boa. Nós já tínhamos um plano de investimento para a infraestrutura aqui do município, principalmente viária, para alguns pontos de alagamento, algumas obras de drenagem. A gente já estava em construção mesmo, a gente já estava avançando com essas obras, processos já estavam sendo feitos, licitações iriam iniciar. Então a gente teve que dar uma parada e reorganizar a casa para pensar como acontece na casa da gente, né? Quando começa a faltar alguma coisa, a gente tem que priorizar. Então aqui a gente teve que começar a priorizar, e agora a recuperação da cidade. Então, antes de pensar em avançar, a gente vai ter que recuperar o que nós tivemos de dano. Nós tivemos quase 80 pontes que nós tivemos aqui em Barbacena prejudicadas com essas chuvas. Prejuízo assim, milionário, sem falar nos problemas recorrentes que a gente já tem de alagamento por conta de impermeabilização de solo, construções irregulares. Boa parte é por causa de construção irregular mesmo, principalmente naquela região do Pontilhão, que nós temos um ponto de impermeabilização gigantesca ali, afunilaram córregos, galerias, e aí a gente tem aquele problema ali no Pontilhão. Mas a gente já está avançando em algumas ações. Nós conseguimos alguns reconhecimentos do governo federal, né? Na verdade, foram vários decretos de estado de emergência, e nós conseguimos reconhecimento para buscar esses recursos agora, reaver esses recursos para conseguir recuperar a cidade. Nós já estamos com algumas obras em andamento, como na J. de Souza, algumas pontes a gente já está recuperando, mas são muitas e é praticamente humanamente impossível a gente fazer isso só com o que nós temos no município. A gente está solicitando o apoio do governo do estado, do governo federal. Nós tivemos o apoio já por parte do senador Rodrigo Pacheco e do deputado federal Luiz Fernando, que já destinaram recurso. A gente só está esperando chegar um pouco de recurso aqui para nos ajudar com essas obras. Então a gente já está trabalhando. Além disso, né, daquilo que eu falei que tinha de ações, nós temos a proposta de recuperar a malha do município. A gente já tem cerca de 23, 25 milhões de asfalto comprado. Isso é para recapear, tá, gente? Isso não é o projeto que vai chegar na rua de terra, esse também já está em andamento. Nós já temos hoje 29 ruas que estão em processo de licitação aqui para asfalto, bloquete e calçamento, com drenagem inclusive, porque senão a gente gera um problema para o futuro e a gente não quer fazer isso, né? Porque aí chega e estoura na mão de algum gestor, como está estourando na nossa mão. E tem um projeto também de macro e micro drenagem para resolver o problema de 3 bacias que nós temos aqui no município, que desaguam em 4 pontos: Pontilhão, Rua Bahia, Sanitária e a região do Ibiapaba. Esses 4 pontos aqui são os principais de alagamento que a gente tem no município. A gente já começou a fazer a limpeza do córrego, que recebe toda essa contribuição de águas vindo ali do Santa Maria, no João Paulo, mas com o volume grande que nós tivemos de chuva, a gente perdeu parte dos trabalhos que foram feitos ali. Nós temos algumas áreas para recuperar, como a enfermeira José de Melo e tantas outras aqui no município que são prioridades. Então a gente teve que definir quais são as áreas prioritárias para começar, e a prioridade é onde não tem acesso, então onde a comunidade está ilhada. Inclusive nós temos ainda algumas comunidades que estão com acesso muito limitado. A gente teve que fazer pinguela para o pessoal passar, porque não deu tempo ainda, a gente não teve condições de conseguir recuperar esses acessos, mas nós estamos tentando pleitear isso via governo federal. O projeto está em andamento através do consórcio, em parceria lá com o nosso consórcio Codama. Até agradecer o pessoal que está dando um suporte fantástico para nós. E está orçado em cerca de 200 milhões de reais só para recuperar, só para apresentar uma solução definitiva para esses pontos, que seria Sanitária, Rua Bahia, região do Pontilhão e a região aqui do Ibiapaba. A gente vai ter que praticamente refazer toda aquela a obra, né, da Rua Bahia. O investimento ali, infelizmente, poderia ter sido feito de uma forma melhor, tanto que de um lado a gente tem a Rua Bahia com problema e a Sanitária ali sem problema. A gente tem que terminar a Sanitária, né?
Mas aonde foi feito, a gente não viu problema, não viu alagamento. Já embaixo, na Robaíla, já é um alagamento recorrente aqui no município, e aí desceu assim, o entorno da ponte, nós perdemos parte daquela ponte lá em cima, já recuperamos a ponte de acesso ali, mas quem passar ali hoje vai ver que já desceu boa parte daquela concretagem que foi feita ali. Então a gente está apresentando, a gente quer apresentar uma solução que seja definitiva. Pode ser que não seja conosco essa solução a ser executada, a gente está buscando ela, vai tentar viabilizar financeiramente, isso tem que ser feito, não adianta, não dá para esperar, então a gente tem que buscar esse caminho, e são obras também que vão demorar para concluir. Então agora a gente está nessa fase do projeto, pegar esse projeto, tentar viabilizar esse recurso, e depois, se Deus quiser, começar essas obras aí para resolver o problema da cidade. Enquanto isso, a gente está fazendo algumas obras de microdrenagem, alguns projetos de drenagem em alguns bairros, né? Já estão acontecendo, inclusive, e essas outras ruas aí a gente quer avançar. A gente já catalogou, são 115 ruas de terra que a gente tem dentro da cidade. É muita coisa, mas é o desafio, a gente está aqui para apresentar a solução. Então a gente já conseguiu para essas 29, que a gente foi priorizando questão de acesso, às vezes estavam em pior condições, o número de moradores ali e tudo mais, e a gente vai avançando à medida que a gente vai conseguindo de recursos, que a gente vai captando de recursos para isso. A respeito do programa Barbacena Inteligente, que prevê as trocas das lâmpadas, internet, câmeras, por que houve essa demora para iniciar esse processo das trocas? Esse processo do Barbacena Inteligente em si é uma PPP. A PPP ela tem que passar por uma modulação, e esse processo de modulação ele é demorado mesmo, porque você pensa, esse é um projeto que a gente desenhou ele para 30 anos. Então um projeto de 30 anos, desenhar ele em um ano, eu acho que está em um bom tamanho assim, de prazo para a gente conseguir entregar. Então toda a PPP ela é feita assim mesmo. Primeiro você vem para a fase de estudo, você faz todo o estudo do parque de iluminação do município. Fala da iluminação primeiro, né? Você faz o estudo do parque de iluminação, quais são as deficiências, as necessidades, é um estudo complexo e caro, inclusive, só que nós ganhamos esse estudo, saiu sem custo nenhum para o município. Depois desse estudo você apresenta a solução. Essa solução é discutida com o município, a prefeitura valida e tem uma comissão para validar isso, tem uma legislação que rege, vai para a Câmara, tem audiência pública, vai para a Câmara, consolida, depois de consolidar a gente joga no mercado para discutir, abrir o edital. Quais são as empresas ou consórcios que têm interesse de participar desse processo. Então isso tudo demorou mais de 1 ano e meio para a gente concluir essa fase, até a assinatura do contrato. Depois de assinado o contrato com a empresa ou com o consórcio, no nosso caso foi um consórcio, digo de passagem, um consórcio muito sólido, com empresas que compõem esse consórcio, inclusive uma das empresas é a IPO, já está na bolsa, então a gente tem uma segurança de que está vindo gente para Barbacena para trabalhar aqui, que tem expertise e capital para conseguir manter esse projeto aí de 30 anos, né, que pode chegar até 30 anos, na verdade. Lembrando que 30 anos e existem modernizações ao longo desse processo, tá, gente? Então pensar 30 anos, vai ficar 30 anos com a mesma coisa? Não. Dentro do próprio edital, ele é tão minucioso esse estudo, que a gente foi prevendo de tantos em tanto tempo, tanto período, existe a modernização, mudança, porque a tecnologia ela vai mudar daqui a 15 anos, 20 anos, então a gente vai avançando e tem essa possibilidade. Então depois disso tudo a gente assinou o contrato com a empresa, assinado o contrato com a empresa, ela apresenta para nós o plano de implantação, esse plano de implantação também tem que ser avaliado, a gente traz um validador independente, então para vocês terem ideia, gente, tem um validador independente, tem uma estrutura, uma empresa ou um instituto, no nosso caso é um instituto, que não é da prefeitura, que valida tudo que vai ser feito daqui para frente. Então, além do município fiscalizar, nós temos um outro órgão fiscalizador externo, tudo isso para dar segurança para a população, para dar para a população a garantia de que o serviço vai ser prestado da melhor forma possível. E essa é a nossa missão, garantir isso. Por isso que a gente fala que esses contratos de PPP e OS são os contratos mais seguros para a gestão. A segurança é indiscutível, e a probabilidade desses contratos darem errado, pode dar errado, como qualquer um outro, ela é muito menor, e a segurança, e até o retorno para a população, ele é bem maior, porque são vários órgãos fiscalizando. Essa comissão valida junto com o validador independente, e aí a empresa pode começar a atuar a partir do que ela manda de plano de implantação. Então o nosso aqui está previsto cerca de 8 meses para trocar todas as quase 16 mil lâmpadas em Barbacena. Então a empresa vai ter que rebolar para fazer isso no prazo que ela tem, que é curto. E ela tinha, a partir da assinatura do serviço, 10 dias para começar as trocas de lâmpada. Lembrando, gente,
Primeiro a gente começa com troca de lâmpada convencional, como tem hoje, e depois começa a substituição para LED. Por que isso está acontecendo? Algumas pessoas questionaram. Por que a empresa já não vem mudando para LED? Porque tem que mudar, às vezes, o braço da lâmpada, tem que mudar a rede que alimenta essa luminária. Então não compensa para a empresa fazer esse tipo de investimento ou esse tipo de serviço de forma pulverizada. É mais interessante ela pegar o mapa e assim que é validado. Ela pega o mapa de implantação da região, então a gente define junto, vai ser no bairro São José, no bairro Santo Antônio. Então ela pega o mapa de implantação, o projeto, porque cada uma das regiões tem um projeto específico de iluminação, o tipo de lâmpada que vai ser implementada ali foi estudado tecnicamente, e ela já vem com esse tipo de luminária, já sabendo o que ela tem que fazer ali, já troca tudo de uma vez. Então por uma questão de logística, custo também, a gente está fazendo assim. Então a empresa ela já tá contando o prazo, tá, gente? Ela já está contando o prazo de 8 meses. E detalhe, ela só começa a receber o contrato cheio a partir daquilo que ela executa. E isso é uma coisa mais interessante nesse contrato, Débora, porque no contrato anterior a gente pagava pelas lâmpadas, né? Pelas luminárias, pagava um valor X pelas luminárias, que é o que acontece em 90% do Brasil. Nesse contrato novo, a gente só paga pelas luminárias que estão funcionando. Então se tiver lá de 16 mil luminárias não estão funcionando, ele recebe menos 16 alvos, 16 alvos lá no contrato. Então a empresa quer que tudo esteja funcionando. Então isso vai dar uma segurança maior para nós e para a população. E isso tudo é controlado através de um centro de controle operacional que a prefeitura e a empresa têm acesso. Então daqui a gente vai conseguir monitorar, porque as lâmpadas são inteligentes, então ela tem um sistema de telemetria, a gente consegue daqui da prefeitura ver onde for o centro de controle operacional, né? Quais são as lâmpadas que estão funcionando, quais não estão funcionando, a gente notifica a empresa e tudo mais. Hoje está no 0800, depois vai ser através de um aplicativo, então vai evoluindo. A empresa tem esse período para poder implementar. O restante do projeto, que traz para Barbacena o maior projeto de PPP de cidade inteligente do estado de Minas Gerais. É o maior, tá, gente? Em questão de volume. Nós estamos falando de 98 milhões de reais investidos aqui. 98 milhões de reais. Fora os empregos diretos e indiretos que estão sendo criados já nesse momento com esse projeto que está sendo implementado aqui em Barbacena. Ela tem também a missão de colocar o sistema de vídeo monitoramento. Da mesma forma, a gente consegue controlar isso através de um CCO e isso para nós vai ser fantástico. Por uma série de questões, não só para a questão da segurança pública, essas câmeras vão funcionar e esse centro de controle operacional vai ser compartilhado com vários órgãos de segurança, todos eles na verdade aqui do município, vão ter uma cadeira ali para controlar. A gente vai conseguir acompanhar também algumas ações que são feitas, fiscalizações vão poder ser feitas através das câmeras, então é muita coisa legal, principalmente uma coisa que está ligada ao tema que a gente falou anteriormente aqui, que é a questão das enchentes. Muita gente, a gente acompanhou isso, quando foi fazer as limpezas aqui dos córregos, a gente viu muito lixo. Com as câmeras agora a gente vai conseguir identificar. E as câmeras são fantásticas, tá? A gente consegue identificar o rosto da pessoa, o negócio é muito bacana. Então, esse é um dos programas. O outro programa é a internet nos prédios públicos e também nas praças. Pasmo, tem lugares na prefeitura, quando a gente já avançou, praticamente todos têm. Mas quando a gente assumiu, muitos prédios, muitas regiões não tinham internet, acesso à internet. Alguns ainda não têm por conta de dificuldade mesmo de levar o link, não tem um link ali na região. Com esse sistema vai resolver tudo, vai ter acesso à internet para todo mundo. E aí vai funcionar o prontuário eletrônico que a gente quer fazer na saúde e tantas outras ações que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as inovações aqui no município. E por último, o Parque de Energia Solar, que aí é um xodó nosso. Com isso a gente vai conseguir inclusive crédito de carbono. Tem uma previsão, algo então, se não me falha a memória, 53 toneladas ano de compensação de carbono que a gente vai ter com esse projeto do parque e nós estamos calculando com o parque de energia solar mais a substituição do parque de luminárias, 76% de economia em energia. Isso é fantástico para nós. Esse dinheiro que a gente economiza, a gente investe em outra área. E uma das áreas que a gente vai investir é uma demanda antiga da população, que é adição de pontos aqui, que seria extensão de rede. Tem mais de 1.000 pontos aqui represados, são quase 7 anos sem fazer extensão de rede. E a gente já vai começar, o contrato já está assinado já com o consórcio, a gente só está operacionalizando junto com o consórcio que ganhou a licitação da PPP, né? Porque quem vai fazer o serviço de extensão de rede é o consórcio Codama, nosso consórcio aqui. Então a gente está equacionando o serviço para ser o mesmo tipo de luminária, o mesmo tipo de serviço implementado, para a gente amanhã não precisar voltar a substituir essas lâmpadas. Então o Barbacena Inteligente é esse projeto e a gente está muito ansioso para começar, já começou a substituição de lâmpada, a troca de lâmpada, a gente está ansioso para começar a substituição de lâmpada e conseguir concluir o projeto. A empresa tem um prazo de 18 meses para concluir
tudo. E ela vai recebendo à medida do que ela vai entregando de serviço. Então, para a empresa é interessante começar mais rápido, entregar mais rápido, e para nós aqui de Barbacena é mais ainda, né? Nosso interesse. Alguns bairros da cidade eles foram apontados como de médio e alto risco de infestação do Aedes aegypti. Tem algum projeto que vocês vão fazer para poder tentar reduzir e mudar essa situação? Tem sim, nós já começamos inclusive no último sábado, a limpeza aqui se não me engano foi nos condomínios aqui, Borda, Vertentes, Mantiqueira, porque nós estamos acompanhando isso. Esse levantamento foi feito pela própria Secretaria de Saúde aqui, a nossa vigilância está atento a isso, a vigilância epidemiológica, a sanitária também. Nós estamos muito preocupados com o que está sendo apontado aqui em Barbacena. Então o que a gente precisa é conscientizar a população nos ajude, não deixar lixo em terreno vazio. A gente já sabe tudo que tem que ser feito, a gente já sabe. Inclusive a gente trabalha até com as crianças para poder fixar, para o menino chegar em casa e falar, pai, não faça. Então, porque às vezes é assim, é a criança muitas vezes que educa o adulto. Principalmente quando vê jogando um lixo na rua, eu já vi muitas vezes o filho chamando a atenção do pai. Então, é coisa básica, é o simples que nós estamos falando aqui. Não deixar o lixo no lugar que não é dele, né? Então a gente vai fazer esses mutirões de limpeza, a gente vai avançar, já fizemos, vamos avançar nesses mutirões de limpeza para ajudar a população, mas o que a gente quer pedir é o apoio mesmo da população. Não deixa a lata vazia, exposta, a gente já sabe tudo que tem que ser feito. Está se encerrando agora o período chuvoso e aí começa esse período que é o propício aí para a proliferação do mosquito. Então a gente pede essa ajuda de vocês para a gente conseguir diminuir isso aí, na verdade até zerar a questão da dengue aqui em Barbacena. Nos últimos anos a gente tem visto uma movimentação por conta desses repasses para a saúde, principalmente com a pandemia, né? E essa situação, ela já foi resolvida? Como que tá, assim? Você falou diminuição de repasses ou não? Porque as pessoas começaram a pedir mais repasses com a pandemia. O que aconteceu, na verdade, aconteceu com o mercado. Vamos separar a parte social, a parte assistencial da saúde. Vamos falar do mercado, que existe um mercado ali por trás. Matimed, insumo, medicamento, equipamento, serviço. O mercado inflacionou com a pandemia, por uma série de questões. O mercado ele funciona por oferta e procura, né? Demanda e tudo mais. Com o aumento da demanda, diminuiu a oferta por conta de produtos que foram ficando escassos mesmo no mercado. Isso foi inflacionando os preços. E, infelizmente, também o mercado aproveitou disso e surfou para poder captar. Olha, eu preciso, é uma situação de pandemia, é uma situação de calamidade, de emergência, nós temos que comprar, a gente tem que trazer o serviço. E, infelizmente mesmo, muitas empresas acabaram aproveitando disso e colocando o preço de um produto que era R$50 a 300. Aconteceu. Nós tínhamos um produto que custava R$50 antes da pandemia, pós-pandemia R$300. E até isso se reorganizar no mercado é muito complexo. Então, realmente, aumentou o custo da saúde. Isso aumentou mesmo. E o governo federal, ele ajudou muito, a última gestão, o último governo ajudou muito mesmo em relação à saúde. Isso é indiscutível, inegável. Abriu os cofres e repassou recursos para os municípios para a pandemia. E aí é um ponto. Passado a pandemia, a gente sabia que viria uma demanda reprimida gigantesca. Por quê? Parou cirurgia eletiva, parou uma série de coisas para poder salvar a vida. E esse era o objetivo e, graças a Deus, aqui nós conseguimos cumprir o nosso dever de casa. Tivemos algumas perdas, infelizmente, a gente lamenta e se solidariza a todas as famílias, mas se comparado a outras cidades, Barbacena ainda conseguiu sair bem em relação à pandemia. Tanto que foi destacado entre as 3 cidades do Brasil, né? Até saiu uma matéria do Fantástico, falando entre as 3 cidades do Brasil que mais destacou na vacinação, naquele momento, e em combate à pandemia. Então, com isso, realmente, o mercado dificultou para os prestadores de serviços da saúde. Aí eu falo mais diretamente para os hospitais, laboratórios, isso aumentou o custo dele. Bom, e veio também aquela demanda reprimida. Então nós tínhamos lá milhares de pessoas precisando fazer exame, fazer cirurgia. E aí, em alguns casos que a cirurgia era simples, foi agravando e aí gerando um custo maior e piorando a situação da saúde do paciente, às vezes levando até a casos que você não conseguia dar uma solução médica, né? A pandemia gerou esse problema também, e isso era já discutido anteriormente. A gente está na expectativa de que aumente o aporte aí por parte do governo. O governo do estado tem ajudado muito já nisso, já criou alguns programas aqui e tem repassado recursos para o município, mas do governo federal a gente está esperando agora ver se vai ter essa resposta. E por parte do município a gente também fez o dever de casa. Só para os hospitais, para vocês terem ideia, nós dobramos o repasse para eles de recursos. Dobramos. Isso é algo histórico.
Nós batemos uma meta, se não me engano, 16,60, 16 ponto alguma coisa de repasse para a saúde. O maior investimento próprio do município, da história na saúde no município de Barbacena. A gente conseguiu fazer mutirões para diminuir filas de exame, de cirurgias, né? E a gente está avançando. Hoje tem uma série de procedimentos de exames aqui no município que a gente já conseguiu achatar a espera, a demora. Então tem exame que está saindo com 10, 15 dias, 20 dias. Exames laboratoriais estão saindo bem rápidos, graças a Deus. Tem alguns que ainda estão com gargalo e a gente está tentando buscar soluções também agora no mercado. Buscar alguns prestadores de serviço, porque a gente tem essa dificuldade também, gente. Não é só vontade, interesse, a gente precisa que o prestador de serviço coloque à disposição, porque o município não tem um laboratório, o município não tem todas as especialidades, isso é humanamente possível, isso não acontece em nenhuma cidade do Brasil. E além disso, nós somos polo da macro-região de saúde, então ainda a gente tem a responsabilidade de mais 50 cidades aqui para a gente gerenciar da macro. Então isso gera algumas dificuldades adicionais para o município de Barbacena e responsabilidades. A gente faz aportes anuais aí, milionários, para cobrir esse rombo que o governo federal e um pouco, às vezes até do governo do estado. O governo do estado ele acaba fazendo encontro de contas, como foi feito no último ano, e ajuda. Mas mais do governo federal a gente acaba absorvendo isso aqui no município. Então nós aumentamos o repasse assim, exponencialmente, isso aí está no dado, está no portal de transparência. O nosso orçamento foi votado na Câmara, inclusive, é público isso que a gente está discutindo. Tem as audiências também na Câmara que apresentam esses números, então o que eu estou falando aqui é real. Nós aumentamos muito o investimento na saúde. Tem muito a avançar? Tem. Como eu falei, a OS, por exemplo, é uma forma de poder avançar, de entregar um serviço rápido, de algumas ações que a gente não consegue entregar hoje, que nós temos deficiência aqui no município e na região, inclusive. E isso já acontece em outras cidades, como Juiz de Fora, Lafayette, Congonhas. Aqui na nossa porta está acontecendo, em Barbacena ainda não, mas a gente vai conseguir apresentar essas propostas para melhorar mesmo a qualidade da saúde. O aporte a gente está fazendo, serviços novos a gente já está implementando, em parceria com a PAI, oftalmológico. A gente já está fazendo serviço lá oftalmológico inédito aqui no município, conseguindo resolver uma demanda assim, de anos mesmo. O serviço está muito legal, vale a pena conhecer. E assim, a maior entrega para mim dessa gestão, em parceria com o Hospital Ibiapaba, Sebans, que é a radioterapia. Quem conheceu, né, o drama que era levar um paciente para Juiz de Fora, para fazer um procedimento que demorava alguns segundos ou minutos, e passava o dia todo, o paciente já estava ali em situação, às vezes, aguda mesmo. Hoje ele tem esse atendimento aqui, humanizado, e depois ele ir para o núcleo do câncer, que é um serviço que a gente implementou, já estava implementado, na verdade, a gente ampliou o serviço do núcleo do câncer em parceria com o Dr. Mário. Até mandar um grande abraço para ele. Nós ampliamos esse serviço lá, e é um serviço humanizado que é feito ali. Para mim, é a maior entrega do governo hoje, ver esse serviço de qualidade. E nós temos aqui um dos serviços mais modernos, né, de ponta mesmo, mais moderno do mundo, aqui em Barbacena, em Ibiapaba, Sebans. Algo em torno de 5 mil procedimentos já foram feitos, de abril até aqui. É muita coisa. Muita coisa. A respeito da vacinação, como que está a procura pelas doses de reforço? Principalmente agora que vocês começaram com a aplicação do imunizante bivalente. Infelizmente, a procura está pequena. A gente está aí fazendo campanhas, pedindo a população para procurar, para se vacinar. Infelizmente, a procura está muito pequena. O ser humano é assim, a gente vai se adaptando, né, ao meio, né? Então, passou a pandemia, acabou, não precisa me preocupar com mais nada, né? O foco era a pandemia, ninguém preocupava com dengue, agora a dengue está subindo. Está começando a surgir no Brasil algumas doenças que não tinham antes, porque a gente foi afrouxando a corda mesmo. Então não é hora de afrouxar a corda, é hora da gente continuar se preocupando. Nós aprendemos com a pandemia, gente, não pode esquecer o passado recente, né? De 1 ano, 2 anos, não. Olha o que nós vivemos aqui há 2 anos. Sim. Então a gente pede à população porque isso é para vocês, né? Isso é para a saúde de vocês, que procurem o posto de vacinação. As vacinas estão lá à disposição, né? À medida do que vai chegando de vacina, a gente vai disponibilizando, e quem determina o calendário a gente segue o calendário nacional de vacinação, tá? Porque às vezes o pessoal fica brigando, e a vacina tal, para tal idade, eu queria vacina. Não é, a gente segue o calendário nacional de vacinação, né? Então a gente pede à população que procure o posto, né? Porque isso é para o teu bem mesmo, né? Pelas redes sociais a gente tem visto muitas reclamações a respeito do transporte público e ônibus que está estragado. Tem alguma previsão de alguma melhoria nesse sentido para a população? Olha, você for puxar um histórico aí, não precisa ser recente não, até mais antigo. É a primeira vez que o município fiscaliza os contratos de transporte. Isso nunca aconteceu, mesmo, nunca aconteceu. Nós apreendemos alguns ônibus, inclusive, porque estavam irregulares, né? E aí demos um prazo para a empresa se regularizar. Sim, de verdade eu quero que a empresa preste o melhor serviço possível, que a empresa dê certo, porque ela é daqui de Barbacena, tem que dar certo,
mas o serviço tem que ser prestado com qualidade. Então nós estamos acompanhando esse contrato, nós temos uma comissão, já existe uma série de expedientes e inclusive existe alguns procedimentos que já estão com o Ministério Público, tramitando dentro do Ministério Público, inclusive, para a gente conseguir resolver esse problema, entregar um serviço de qualidade para a população. A gente sabe que com a pandemia diminuiu o número de passageiros, aquela coisa toda, mas teve o reajuste, teve o aporte do governo federal, né? Então, assim, a gente quer que dê certo, a gente quer que a empresa dê certo, como qualquer outra empresa em Barbacena. A gente tem que torcer para dar certo, porque dá terra, gente. A gente não pode torcer contra o nosso próprio time, não, porque nós estamos dentro do barco. Se o barco afundar, afunda todo mundo, então tem que dar certo. Mas, enquanto poder público, a minha missão é preservar pelo bem da população. E o bem da população, nesse caso, é o transporte de qualidade, e é o que nós estamos fazendo. Isso nunca foi feito, tá? Você pode puxar no histórico aí. Nós estamos fiscalizando como nunca foi feito para que o serviço seja feito de qualidade, tá? É isso que a gente está pedindo, não só em relação ao transporte coletivo, aos ônibus, mas também às vans, inclusive criando condições, né? Teve uma legislação aí, até agradecer ao vereador Donizete que apresentou essa lei, e agradecer aos vereadores que aprovaram lá na Câmara, que ajudou a questão do transporte ali das vans, né, escolares. Nós tivemos também alterações do decreto do táxi, então a gente criou condições para os taxistas, diminuiu o valor que era pago aqui para ajudá-los, né? A gente criou aquela identificação do táxi aqui de Barbacena, então qualquer lugar que você vê um taxista de Barbacena está com aquela identificação visual ali que é nossa, que é uma marca nossa. Então, e também a gente está trabalhando nas vias, né? Nós fizemos o trabalho de recuperação do polímero lá no Santo Antônio, vai avançar para as outras regiões. Agora a gente já vai começar na rota mais central, lembrando, gente, que nós priorizamos as rotas com maior fluxo de veículos, tá? Então a gente está recapeando, é asfalto novo. Não estou fazendo tapa-buraco agora, correndo quanto tempo, para não deixar a cidade como um queijo suíço, né? Como ela estava depois da chuva, mas a gente está correndo aí também com o processo de recapeamento da cidade. Isso também influencia no transporte, né? Tanto na vida útil seja do carro, seja do ônibus, seja do carro de passeio, do ônibus ou da van. Então nós estamos trabalhando de forma bem organizada, inclusive também a sinalização viária, algumas placas que a gente colocou na cidade, os radares também para ajudar, e aí mais focado para o pedestre, né? Então nós estamos enxergando essa questão como um todo, né? A respeito da questão animal, vocês têm algum projeto para poder dar um suporte maior para os protetores da cidade nesse sentido? Temos. Olha só, é algo também histórico, né? Pode puxar aí também que vocês vão ver. Primeiro programa de castração aqui no município foi feito, pelo município foi feito quando? Conosco, agora. Então nós já fizemos o levantamento dos animais aqui no município, o número de animais, foi feito o cadastro. E já avançamos aí no projeto de castração e microchipagem. Inclusive tem uma lei municipal que ela fala que o tutor ele tem que microchipar o animal dele. E aí ali no microchip tem os dados do tutor, do animal e tudo mais. Porque se esse animal estiver numa situação de abandono, maus tratos, a gente consegue identificar. Então tem essa lei municipal, você que é tutor de algum animal ou protetor, fique atento a isso. O município está se organizando, uma parceria até com o IFE, já está bem avançada essa parceria com o IFE, a Vânia, inclusive, que tá pilotando esse projeto. Até agradecer o Thiago Martins, que foi quem apresentou esse projeto de proteção animal e conseguimos aprovar essa lei. E a Vânia agora está conduzindo esse projeto também lá junto com o IFET, para a gente conseguir fazer a microchipagem lá para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, inclusive, isso, embora o microchip ele é bem barato mesmo, a gente está fazendo esse projeto lá, organizando um banco de dados aqui no município para a gente ter essas informações dos animais. Então, isso nunca aconteceu. E para a gente resolver o problema é castração. Não tem jeito, porque nós temos um número muito grande de animais errantes aqui no município, e aí começa a discussão do cão comunitário, aquela coisa toda, mas a gente tem que diminuir através da castração mesmo. Esse é o projeto. Não adianta ficar criando abrigos de animais aqui em Barbacena. Tem que ter lar. O lar é temporário, é para adoção. E esse é o trabalho que alguns protetores aqui no município fazem muito bem feitos, como o caso da própria BPA, que tem um trabalho ali como um lar temporário, inclusive numa parceria para ajudar ele junto à Polícia Civil, Polícia Militar, que recolhe os animais bravios e levam para lá, para as baias lá da BPA. Mas assim, nós temos uma dificuldade aqui para ajudar os protetores de regulamentação mesmo deles, né? O município ele não pode repassar recurso, eu não posso fazer convênio com a instituição que não tiver regular, ou que não exista instituição. Então eu fiz um apelo e tenho feito esse apelo desde o início da gestão, desde o primeiro dia que nós precisamos aqui na prefeitura. Gente, nós queremos ajudar, mas eu preciso que vocês nos ajudem a ajudar, né? Nos ajudem a ajudar. Hoje a gente está fazendo fomento aí com várias
instituições filantrópicas, várias ações na saúde, enfim, várias ações. Na proteção animal a gente está encontrando essa dificuldade. Uma instituição que esteja apta a celebrar o convênio com o município, que apresente um plano de trabalho que seja execuível, possível de ser feito, que seja que consiga ajudar os animais, a gente está aberto. Se tiver alguém, pode bater na porta aqui, eu estou esperando, isso tem 2 anos, para poder ajudar os protetores. Eu não posso chegar lá e injetar recurso, e transferir o dinheiro para um protetor. Eu queria muito que pudesse fazer dessa forma, mas não posso, a lei não me permite, eu preciso fazer o que a lei nos permite. Mesmo assim, nós temos a Vânia aí que faz um trabalho, que corre, tem os protetores independentes, tem muitos que são parceiros nossos, que eu mesmo ajudo alguns, inclusive, mas a gente não consegue ajudar de outra forma, então a gente está pedindo aí a ajuda mesmo, que se organizem. Se tiver uma instituição organizada, já pode ser um guarda-chuva para ajudar os outros em projetos que sejam execuíveis, porque já chegou algumas ideias, assim, até independentes aqui, assim, mirabolante. Teve gente até veio falar comigo já de eutanásia mesmo. Nós podíamos, sério, teve uma pessoa que veio falar de eutanásia, a gente podia montar um projeto assim, fazer tal, sendo louco, esse crime, não podemos fazer uma situação dessa, né? Se eu contasse um dia eu acho que vale a pena a gente abrir um espaço aqui para me contar algumas curiosidades que chegaram aqui. Gente, o povo vai rir demais, é muita coisa que chega. Mas essa em específico, assim, com projetos execuíveis, como acontece em outras áreas, a gente está aqui disposto a ajudar, a gente quer ser parceiro, sim. A respeito da lei que proíbe os fogos de artifício com estampido, como que funciona essa fiscalização? Porque sim, eu sei que tem muita gente que não entende muito bem, sim, aí fica essa dúvida. Ela é bem simples, inclusive, né? A fiscalização inicial do processo. As lojas não podem vender, né, os fogos com estampido e a gente fiscaliza elas. Então, ela tinha um prazo ali para poder conseguir consumir o seu estoque naquele prazo, já acabou esse prazo, ela não pode mais vender fogos com estampido. Então, a gente trabalha por denúncia e às vezes o município faz algumas fiscalizações espontâneas mesmo, a gente vai a algumas lojas para poder ver. Até então, não identificamos nenhuma loja que estava vendendo fogos com estampido, senão ela teria sido autuada, seria sido recolhida e ter uma multa prevista na lei. A fiscalização com a população acontece por denúncia e muitas vezes tem dificuldade da população querer se identificar, ou de conseguir identificar o autor daquilo ali. Então, assim, se você tiver uma situação ali que tem alguém que está soltando fogo com estampido, nos ajude com o máximo de informações possível para a gente identificar o autor. E aí a Guarda Municipal e os órgãos que são aqui responsáveis vão lá autuar e depois, se for o caso mesmo, multar essa pessoa. Tá? Funciona assim. A respeito do título de Cidade das Rosas, tem algum projeto para tentar trazer isso de volta e também para dar esse apoio para os produtores de rosa aqui na cidade? Olha, primeiro eu discordo, você nem é Cidade das Rosas, não perdemos esse título não. Ali é uma questão geográfica, assim, por causa de meio metro lá com o Maurinho, não, tá errado esse trem. Mandar um abraço pro Maurinho, que é prefeito aqui de Alfredo Vasconcelos, parceiraço, irmão nosso, mas não tá valendo não, Barbacena que é a Cidade das Rosas sim, tá? Sempre vai ser. Pois é, sempre será, não muda não, entendeu? Qual que é a cidade que tem uma rosa de metal? Só Barbacena. Que tá lá no parque, né? Enfim, o que nós estamos fazendo aqui? A gente está conseguindo, na verdade, o que nós fizemos inicialmente? Nós chamamos bem no início da gestão todos os produtores de rosa para uma conversa, um diálogo, para oferecer apoio mesmo. Infelizmente, a gente não conseguiu avançar muito ali, sabe? E a gente entendeu que existiam algumas questões que aconteceram lá no passado e tal, enfim, teve algumas dificuldades. Mas o município abriu algumas possibilidades, colocou à disposição. Então a gente está fazendo capacitações, e não só para o produtor de rosa, a gente está falando para todos os produtores do município. Vale lembrar que Barbacena é a 5ª cidade do estado de Minas Gerais para melhor se investir no agro. Não sei se vocês sabiam disso, notícia aí para vocês. Não é Barbacena não, é o estado falando. É a 5ª cidade do estado para se investir. Resultado disso, nós temos uma produção pujante aqui de frutas, também temos de flores. Nós temos uma produção bem grande aqui ligada à agricultura familiar. Então o município, através da Secretaria de Agricultura e parceria com outros órgãos, como o Senar e tudo mais, a gente está fazendo algumas capacitações para os produtores, ajudando os produtores, inclusive com insumo, com material, e a gente quer fazer isso também com os produtores de rosa e flores aqui em Barbacena, né? Então, as capacitações estão abertas, estão à disposição para todos os produtores aqui no município, tem muitos produtores participando dessas capacitações, depois dando resultado positivo para nós, e tem alguns aqui já de rosa, alguns produtores de rosa que estão participando e já enganjando e crescendo a produção. Nós tivemos o resultado disso lá na Festa das Rosas. A Festa das Rosas nós tivemos produtores de Barbacena ali voltando, montando seus estandes. Na Feira de Origem a gente abriu espaço também para os produtores, né? A gente
vai abrir o segundo edital agora, tá, gente? Para a Feira de Origem, para quem não sabe. Toda sexta-feira nós temos uma feira com produtos de Barbacena, funciona lá no centro. E a gente vai abrir o segundo edital agora com mais espaço ali para flores. E a gente quer produtor de rosa ali na Feira de Origem para poder vender e mostrar a Cidade das Rosas. Existe também um projeto de paisagismo no município que está em andamento, em parceria com alguns empresários, para a gente dar uma revitalizada no centro da cidade, na entrada da cidade, com um foco nas flores, nas rosas. Então a gente quer devolver essa característica, a gente quer fomentar, a gente está trabalhando já para fomentar isso como uma estrutura. Isso não acontece da noite para o dia, isso não acontece em 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso é um sistema que precisa ser alimentado para que a gente consiga elevar o patamar da produção aqui do município, conseguir aumentar o número de produtores. Hoje nós temos produtores, e os produtores eles praticamente já têm a produção dele toda consumida em Olambra. Assim, não adianta competir com Olambra, ninguém no Brasil compete com Olambra. Ali é o Mercaflores do Brasil mesmo, mas a gente aumentar o que nós temos de produção aqui, que seja para Olambra, mas que a gente consiga aumentar o nosso número de produtores aqui no município. Isso está dentro de um projeto casado na agricultura. Se Deus quiser, já está aumentando, já estamos crescendo, se Deus quiser, até o final da gestão, o resultado já vai ser mais positivo do que é hoje. Para finalizar, a gente está tendo um resgate de muitas festas tradicionais do distritos, muitas festas da cidade também novas, que a gente não teve, como o Arraial e tudo. E eu queria saber quais são os planos para as próximas festas e se a gente vai ter jubileu esse ano. Vai ter, gente. Estou precisando de meia. Então todo mundo fala, preciso de meia. Vai ter jubileu para nós comprar meia lá e comer aquela... Tem uma cocada lá no jubileu. Nossa. Não é cocada, é quebra-queijo que eles falam, né? Que é mais molinho. Rapaz, eu estou sentindo falta desse tempo, então vai ter lá no jubileu. A gente está organizando o jubileu, tentando fazer nos formatos, nos moldes antigos do jubileu, que era a comunidade que organizava. A gente está trabalhando muito, intensamente nisso, para devolver essa festa para a comunidade. Se não conseguir nesse formato, a gente vai fazer. E aí trabalhar para quem sabe no ano que vem, nesse formato, devolvendo para a comunidade. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo e vai ser o melhor jubileu que a gente já viu. A gente já está com o calendário pronto, inclusive está saindo aí nas redes o calendário oficial do município, com todos os eventos. Alguns já está com programação, não posso dar spoiler, senão o pessoal puxa meu olho. A produção está ali atrás me olhando ali, olha a cara dos meninos, me xingando para mim não falar o que vem de show. Mas tem muita coisa boa. O pessoal pode esperar de nós aqui para os eventos, que nós fizemos no último ano, né? E ainda mais, eu falava que a missão agora é fazer maior. Todo evento falava, foi legal, a missão é fazer maior ainda e melhor ainda. Mas pode esperar de nós tudo carinho, dedicação e amor mesmo nos eventos que a gente tem realizado aqui no município, com um saldo mais que positivo, 90% dos eventos sem uma ocorrência de briga, de violência, nada mesmo, o evento fluindo de uma forma bem tranquila mesmo aqui no município. Tivemos o Arraiá, que foi um evento inédito. E nós temos já o Fala Mansa como padrinho do evento. Então, Fala Mansa é a banda que é padrinho do nosso Arraiá BQ. Você pode se preparar que daqui a algum tempo... Isso vai vir coisa boa. Vai vir muita coisa boa e vai entrar aí nos circuitos também, né? Porque você começa com um projeto, ele vai crescendo, depois você consegue colocar ele dentro do circuito, captar recursos com lei de incentivo. Festa das Rosas a gente conseguiu resgatar. Nós conseguimos, inclusive, fechando com a revitalização do parque, a gente está avançando. Agora retoma as obras do Parque Exposição para a gente terminar a revitalização e depois ir para a segunda etapa do parque, né? A reforma primeiro, depois a segunda etapa do parque. Exposição também, que foi num formato muito bacana, volta esse ano. E a festa dos distritos, Sonho de Natal, que foi assim, fantástico mesmo. Assim. Quem participou viu, foi um negócio fora do normal. A energia, primeiro que a energia do Natal já é uma energia que contagia a gente, mexe com a gente. E com o Sonho de Natal, o mais legal foi proporcionar para as pessoas que talvez não tinham esse acesso, talvez não tinham o Natal em casa, nenhuma árvore de Natal em casa, tem muita gente que não tem mesmo, criança inclusive, foi proporcionar para todo esse público, independente de idade, de condição, enfim, para todo mundo, a possibilidade de vivenciar a energia do Natal, né? A magia do Natal. Isso que foi muito legal, isso que é legal no nosso projeto do Sonho de Natal. Isso é para todo mundo, está aberto para todo mundo que quiser participar. No sul do Brasil você paga 500 de verdade, paga cerca de R$500 por ingresso para participar de um evento como o nosso aqui de Barbacena, que é de graça, Então a gente até pede à população que nos ajude a divulgar os eventos que nós temos aqui no município. Quanto mais a gente divulga, mais gente vem, mais gente vindo, aumenta o nosso consumo. Nós tivemos um resultado aqui positivo do Natal, como nunca tivemos no município. Todos os eventos estão trazendo resultado positivo para os barraqueiros. A maioria dos eventos que a gente está fazendo, o barraqueiro ele paga quase que só a taxa de ocupação de solo, o valor é muito pequeno, então o dinheiro fica na mão dele. E é produtor, e é barraqueiro de Barbacena, é quem depende disso, o dinheiro gira aqui no município.
Então, o evento em si, gente, não é só o entretenimento, não é só o lazer. Existe um mercado por trás dele, que está ligado ao turismo, que está ligado à cultura. Os nossos artistas locais que estão participando dos nossos eventos também. Então, todos os eventos do município têm artista local participando. Porque muita gente fala, e o artista local? Ele está participando já, em todos os eventos nós já tem artistas locais. E assim, o resgate também daquilo que é nosso, né? Eu falava disso no Folha, inclusive. Quando eu dei a gente no debate, eu lembro que tinha um negócio lá do jornal. Qual que seria a capa que você quer para o jornal? Eu falava, olha, a população volta a acreditar, resgatar o sentimento de pertença do município, né? O amor pelo município. E uma das formas é através dos eventos, mas não só. É tudo isso que nós estamos fazendo. O evento, a iluminação, o asfalto, a drenagem, a saúde, a educação, tudo isso faz parte de um organismo que a gente quer construir e entregar da melhor forma possível para fazer de Barbacena uma cidade melhor. Essa é a nossa missão, né? Para isso que Deus nos escolheu para estar aqui e espero, ao final desses 4 anos, poder entregar isso para a população. Olha, fizemos o nosso melhor. Né? Bom, Du, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui, principalmente nesse retorno da Folha. A gente fica muito feliz. E vocês podem acompanhar as principais notícias de Barbacena e região no nosso site e também nas nossas redes sociais.